Salve, salve galera do Darkside, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal e em ritmo de carnaval, Pernamútil, temos a análise do quinto e penúltimo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Muita coisa importante aconteceu e tivemos aquele gostinho de Game of Thrones já nesse episódio de número 5 e eu explico para vocês o que ele significa para a série e para as demais temporadas, porque impacta até mesmo a história de Game of Thrones. Tudo isso e mais um pouco a partir de agora. Infelizmente, no próximo domingo para segunda, meia-noite do dia 22, teremos o último episódio. E assim como o episódio 4, que ocorreu antes do Super Bowl, que teve nota 9.7, esse, o quinto, estabeleceu um novo recorde para a série com 9.8. Então, semana a semana, eles vão melhorando essa avaliação das pessoas que assistem a série, o que é muito bom e indica que realmente temos um trabalho interessante ali na nossa frente. Eu sempre gosto de frisar isso, não tem nada a ver com aquilo que nós vimos na última temporada, pelo menos, de A Casa do Dragão, que foi uma tragédia, não aconteceu nada, foi pura enrolação. E agora o Cavaleiro dos Sete Reinos é mais direto ao ponto, carrega toda aquela carga histórica de Game of Thrones, afinal estamos ali no meio termo, que não existe mais dragão, mas os Targaryens ainda estão no poder, eles estão usurpando de certa forma o poder. O final deles ali com o Rei Louco a gente já sabe, depois que sucedeu ali a Daenerys, que ela acaba também virando outro tipo de pessoa. Mas esse meinho aí de que eles estão no poder, mas sem tanta influência assim, eles têm ali toda aquela questão do sangue real, que é o que acaba abalizando eles para se tornarem ali os mandatários dos Sete Reinos, mas não tem ali o grande mote que segurava eles, que começou lá com o grande conquistador e que foi mantido por dezenas de anos. E agora eles estão ali caminhando para o fim. A gente viu grande parte desse enredo, do enredo político como um todo, das pessoas ali já bem satisfeitos com os Targaryens, porque eles só se preocupam com eles mesmos. Isso a gente viu já nos episódios subsequentes. E agora, tendo um vislumbre do passado do Dunk, a gente entendeu que realmente eles estavam jogados à própria sorte. E tem uma parte bem importante quando eles falam que o Blackfyre morreu. Isso significa que aquele dragão, o maior de todos, ele faleceu, ele viveu ali 200 anos e acabou morrendo de velhice, então ele já não é mais o terror negro como se falava dentro da série, e isso significa perca de influência ali dos Targaryens. Por isso que a Baía dos Ratos estava naquele negócio. Tá certo que é sempre meio naquele esquema, a Baía dos Ratos, mas nós vimos as consequências, que é uma terra praticamente sem lei, e uma pessoa que o Dunk amava, como ele mesmo disse, acabou sendo assassinada brutalmente, e isso ele carrega como sequela, e que serviu de força motriz para ele continuar lutando. A cena da batalha dele com a Aerion foi visceral em todos os sentidos, Ele já começa sendo alvejado, ele foi perfurado, ele cai no chão e imediatamente já começa a apanhar, e todo mundo que passa dá uma porrada nele. Você imaginava ali que ele sairia com consequências terríveis da batalha, mas por ele ser o protagonista, tínhamos a noção de que ele não iria morrer naquele momento e que alguma coisa aconteceria com a Aerion. Foi exatamente o que ocorreu. Ele tinha até a opção de matar, ele pediu para ele se render, ele se rendeu. Depois de muitos e muitos minutos ali, eles fizeram uma mescla, Metade do episódio foi trazendo o passado do Duncan, que foi extremamente interessante e relevante, e depois o restante da batalha e a consequência do que aconteceu ali na justa, De justo não tem nada ali, eles acabaram se matando, duas das pessoas que estavam lutando com o Duncan morrendo, mas o Rei Baelor, que no final aparece ali conversando, você acha que ele até tá bem, e quando ele tira o elmo, você percebe que metade da cabeça dele já foi, e é algo que acontece nos livros. Para aquele mais atento, já sabia o que iria ocorrer,
que é aquela coisa de Game of Thrones. O personagem que você mais se afeiçoa, que você gosta, é o primeiro a ser passado, e não foi diferente com ele. Ele tem aquele quê de Ned Stark, né, da honra, de sempre prezar pela boa comunicação, de ser justo, e isso credenciou ele a ser o primeiro a morrer ali, e foi de forma bastante brutal, e segundo o que ele estava conversando ali com o Duncan, pelas mãos do próprio irmão. Ao final de contas, era uma batalha e eles estavam ali, um para defender o lado Targaryen, o outro para defender o Duncan, né, o lado da honra, e ele escolheu o lado da honra e acabou sendo morto por conta disso. A morte da mão do rei tem consequências graves para os Targaryens, porque ele era o primeiro na sucessão do trono. E faria toda a diferença você ter uma pessoa extremamente ponderada para governar os 7 reinos. Então, a partir da morte dele, o cenário político fica ainda mais caótico, porque você tem os Targaryens querendo usurpar o trono só a favor deles, e uma pessoa que poderia mudar tudo isso, de resgatar aquela parte dos Targaryens que se preocupava com o povo, acabou morrendo ali de forma até leviana, digamos assim. Ele foi defender o Duncan, porque sabia que ele seria morto com facilidade, e ele acabou colocando toda a sucessão do trono à mercê. E o final a gente já conhece, como eu já disse, nós vimos aí os eventos de Game of Thrones, mas se ele ficasse vivo, certamente a história seria outra. Para o último episódio, veremos as consequências dessa batalha e ali o estreitamento da relação do Duncan com a família Targaryen. Dificilmente ele vai se tornar um cavaleiro ali dos Targaryens. A gente viu o Maekar também aparecendo, falando, o Egg finalmente quis ser um escudeiro, ele pode ficar com você. E a gente só vê no trailer o Duncan falando do tipo, eu estou farto de príncipes. Mas vamos ver o que vai acontecer, se ele vai se tornar realmente um cavaleiro itinerante como o mestre dele, ou se ele vai acabar apoiando alguma das famílias. Certamente teremos um cenário de guerra em algum momento dos Targaryens com os Lannisters, com os Starks, com Tyrell, Martell, qualquer um deles, ou todos os reinos contra os Targaryens. Isso vai acontecer em algum momento da segunda temporada. O último episódio ele deve ser um pouco mais blasé ali, meio morno, só realmente reverberando as consequências que tivemos dessa batalha que acabou com a mão do rei morta, que é o principal que eles vão ter que lidar, além de todo o trajeto que o Duncan vai querer trilhar a partir de agora. Até o momento, não tem um único episódio que eu possa falar que ele foi meio fraco, que eu não gostei, muito pelo contrário. Todos eles foram excelentes e vamos aguardar o último episódio que vai trazer as consequências aí desta grande batalha que acompanhamos nesta semana. Mas eu quero saber de vocês, gostaram, não gostaram? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Já aproveito para pedir o seu like no vídeo, compartilhe com os amigos, e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Afonso Malatesta, é um prazer tê-lo aqui comigo. Conto com a sua inscrição e ative as notificações, porque temos conteúdo novo toda semana. Fechado? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!